Olá, começa agora mais uma edição do programa Ação Sustentável. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre inovações, boas práticas e soluções sustentáveis aplicadas ao mundo do agronegócio. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre um tema que impacta diretamente a vida de todos os produtores: a gestão de risco climático. Afinal, em um país de dimensões continentais como o Brasil, saber o momento certo de plantar e como se preparar para as variações do clima pode ser a diferença entre o sucesso e a perda de uma safra. E o nosso convidado é uma das maiores referências nessa área, o pró-reitor de pesquisa e professor associado da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Thieres Jorge Freire da Silva. O professor vai aparecer com a gente aqui no nosso telão para a gente dar início a essa nossa conversa. Professor, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado pela participação com a gente, por ter aceitado o nosso convite aqui no canal AgroMais. Tudo bem com o senhor? Olá, Felipe, tudo bem? É uma satisfação estar aqui com vocês nesse programa tão reconhecido que fala sobre as questões da agricultura e pecuária brasileira. Muito obrigado, viu, mais uma vez, então, professor, por participar com a gente. E para começar, eu gosto sempre de contextualizar os nossos assuntos para a nossa audiência. Afinal, nem todo mundo tem intimidade aí ou tem o conhecimento em relação aos assuntos que a gente trata. Então, só para a gente começar, eu queria pedir para o senhor dar uma pincelada para a gente em relação ao conceito por trás da gestão climática, da gestão de risco climático, perdão. O que a gente pode entender por essa gestão de risco climático, professor? Então, Felipe, a gestão do risco climático ele é um processo contínuo e sistêmico, né, que envolve a identificação, a análise, o monitoramento e a mitigação dos riscos, né, da variabilidade ano após ano, né, das condições meteorológicas e também das mudanças climáticas que afetam vários segmentos da vida humana, mas em especial, né, a produção de alimentos. Uhum. E por que, então, a gestão de risco climático, essa gestão tem se tornado uma pauta tão central para o futuro, inclusive, do agronegócio brasileiro, já que hoje aqui a gente tem um diálogo direto com o produtor rural, então vamos trazer esse olhar voltado para o agronegócio, porque essa pauta do risco, para a gestão de risco climático se tornou um tema tão central para o agro? Bom, hoje em dia a gente pode dizer que a gente vive sob uma emergência climática, né? Não digo só o Brasil, mas várias regiões do mundo. Prova disso são as grandes perdas que os grandes produtores brasileiros vêm sofrendo, né? Resultando em inadimplência junto a várias instituições financeiras, como por exemplo no Brasil. Então, o clima é um fator muito importante na produção agrícola e uma situação como essa faz com que o produtor ele não consiga controlar, né, as condições meteorológicas ao longo do seu cultivo. Então, obviamente, as incertezas geram grandes impactos. Por isso que, quando eu falo que a gente vive uma emergência climática, seria o quê? Seria uma situação em que as condições de mudanças do clima, a intensificação de eventos extremos, trazem níveis graves para atividades como a agricultura. Então, é preciso, por exemplo, que a gente tenha respostas mais imediatas, mais integradas e urgentes da sociedade, dos gestores públicos e instituições para que a gente consiga minimizar, né, o impacto do clima na produção agrícola. Então, por isso que instrumentos de política pública, né, são muito tão importantes nesse momento. Eu estava lendo um pouquinho, né, sobre a sua história, sobre os trabalhos que você tem realizado, e eu li que é muito comum ali nas suas falas você dizer que o semiárido brasileiro ele é um verdadeiro laboratório vivo quando a gente pensa em resiliência. Que aprendizados, então, essa região do semiárido já nos trouxe para enfrentar os desafios climáticos, em especial os desafios climáticos no campo, professor? Essa é uma ótima pergunta, Felipe, porque é o seguinte, produzir no ambiente semiárido, a dificuldade ainda é maior. Por quê? Porque a gente passa por situações de níveis pluviométricos mais reduzidos. E a demanda atmosférica, né, a evapotranspiração é muito elevada. Então, isso gera déficit hídrico contínuo ao longo de todo o ano. Então, você produzir
num ambiente desse, precisa que você esteja com técnicas e tecnologias que suportem essa condição climática. Então, eu costumo até dizer a todos, né, que quem consegue produzir num ambiente semiárido, ele consegue produzir em qualquer outro ambiente, né? Por quê? Porque a fonte da produção é a água. No momento que você tem uma restrição hídrica, então é preciso que você crie alternativas para que se consiga produzir, entendeu? Então o desafio é muito maior quando comparado a outras regiões. Quando a gente fala, professor, nessa questão de gestão de risco, dentro desse, digamos assim, desse campo maior, está inserido o ZARC? Ele é uma das ferramentas mais importantes que então estão inseridas dentro dessa gestão de risco? Com certeza, né? Porque como a gestão prevê você ter essa questão do, da identificação, análise, monitoramento e mitigação, uma das ferramentas com certeza é o ZARC, que vai dar uma orientação para a redução desse risco climático. Uhum. Tem muitos produtores aí que já estão acostumados, produtores de soja, produtores de grão de maneira geral, aí eles estão muito acostumados com o ZARC e também de outras culturas, mas tem gente que talvez ainda não tenha esse conhecimento. Então, o que é o ZARC para quem ainda não entendeu do que estamos falando? Qual é o objetivo do ZARC? Bom, o ZARC, Felipe, é uma ferramenta, pode dizer, uma política pública nacional, né? Ela foi instituída pelo Ministério da Agricultura, né? Que utiliza informações agrometeorológicas, informações edáficas e de fenologia das culturas para identificar as melhores regiões produtoras e também o calendário agrícola adequado com o objetivo de reduzir o risco climático. Então, assim, por que é que é muito comum você ver grandes produtores com esse conhecimento mais do que outros? Porque hoje, para você acessar, por exemplo, o crédito agrícola e o seguro rural, é preciso você seguir as orientações do ZARC. Né? Então, o ZARC não serve só para dizer ao produtor onde plantar e quando plantar, mas dá embasamento para a questão do crédito rural, né, e também do seguro agrícola no Brasil. Eu estava, pesquisando aqui e eu vi que o senhor coordena aí algumas ações voltadas para a palma forrageira dentro desse contexto. Então, acho que é bacana a gente trazer isso como exemplo e aproveito para te perguntar qual a importância dessa cultura e como ela se insere no planejamento de segurança alimentar, inclusive ali do semiárido. Pronto, isso. Eu atualmente faço parte da rede ZARC, né, que é do Zoneamento Agrícola de Risco Climático, que é vinculada ao Ministério da Agricultura e que é trabalhada, né, junto à Embrapa, né, a nossa empresa agropecuária. Então, assim, as ações que a gente tem desenvolvido é justamente subsidiar parâmetros agrometeorológicos que permitam indicar quais são as regiões produtoras e qual a época melhor para se plantar. Então, essa metodologia ela é replicada para várias culturas, né? Eu faço parte da equipe, né, do ZARC para a cultura da palma, eu e a pesquisadora da Embrapa, né, Magna Soelma, né? E de tal forma que as informações técnicas que a gente levanta para a cultura da palma forrageira acabam que sendo extrapoladas para outras regiões produtoras do país, indicando justamente essa questão do calendário agrícola, entendeu? E assim, a palma forrageira, de uma forma bem específica, né, é uma cactácea, né, uma cultura que tem uma boa adaptação a ambientes secos e quentes, como por exemplo a região semiárida. Destaco que a região semiárida do Brasil, né, ela não está só ali no Nordeste brasileiro, extrapola já para o norte de Minas, parte ali do Espírito Santo, né? E que é uma opção alimentar para os rebanhos, né? Então, dentro da dieta, daquela dieta que deve ser recomendada para os rebanhos, para os animais, é possível você substituir parte dos ingredientes por essa cultura, né? Então, no período seco, né, onde o produtor tem muita dificuldade de produzir alimentos para os animais, a palma forrageira
ela se torna uma grande cultura, né? Um grande elemento de um sistema de produção. Mas que não deve ser o único, né? Mas que na falta de água realmente tem sido um elemento muito importante na resiliência do sistema de produção em ambientes secos, como no semiárido brasileiro. Pois é, um trabalho muito importante, então, como a gente falou aí, abrange diversas culturas, e a gente ouve muito falar hoje sobre a precisão, a importância da precisão e da atualização dos dados. Hoje, o ZARC, na verdade, ele tem avançado bastante nisso, né? Ele trabalha, de fato, com muita precisão e com atualização constante desses dados, né? Exatamente, né? O ZARC, né, tem se trabalhado, né, muito bem, ano após ano, pelos pesquisadores da Embrapa e parceiros como universidades, aí eu me incluo, né, como a Universidade Federal Rural de Pernambuco, em que tem trazido os avanços de cada cultura, né, e também os seus manejos, né, porque, de fato, o surgimento de novas variedades, né, de novos manejos, requer que a gente sempre esteja atualizando. Outro aspecto muito importante é a série de dados, né, que a gente, quanto mais anos monitorados do clima, isso ajuda na precisão. E também outras informações, como, por exemplo, de solo, né, que antigamente o zoneamento só era desenvolvido apenas para 3 classes de solo, hoje já se considera mais classes com base na água disponível, ou seja, a capacidade que cada solo tem de armazenar água. Então, são avanços, né, que realmente traz uma segurança maior e uma credibilidade. Né? O ZARC do Brasil, ele é de referência para outros inúmeros países em todo o mundo. Professor, o senhor tem aí centenas, né, de trabalhos divulgados, trabalhos realizados, mais quase 1.000 trabalhos científicos. Nesse tempo todo que o senhor tem trabalhado e diante de toda a sua experiência, o senhor percebe que o agronegócio ele já virou a chave e tem entendido tem passado a se adaptar de fato ao clima. O agronegócio tem entendido a importância dessa adaptação do agro ao clima nos dias de hoje? Então, Felipe, outra ótima pergunta. Não, eu posso dizer que ainda falta muito os produtores, né, entender que existem muitas técnicas e tecnologias que estão sendo estudadas e precisam ser implementadas, né? Tem que ser levadas a campo, né? O grande produtor ele já tem uma vantagem, né? Porque ele se preocupa, né, com a questão da adoção de tecnologias. Mas a gente sempre pegar do médio ao pequeno produtor, muitos, né, não utilizam tecnologias adequadas, né? E em condições atuais, como de emergência climática, né, com essa questão das mudanças climáticas, eventos extremos, intensificação desses eventos, isso poderia ser uma forma de resiliência, né? Mas que, infelizmente, ainda precisa muito avançar. Se é a falta de difusão do conhecimento, se é a falta do interesse de adoção, a gente não sabe. O que a gente pode afirmar é que realmente existem já muitas informações que precisam ser aplicadas no dia a dia do campo. Isso não é feito como a gente espera. Muito bem, então, professor. A gente precisa chamar agora um rápido intervalo. Eu peço para o senhor aguardar um pouquinho, porque a gente tem muito ainda para conversar sobre esse assunto tão importante para o nosso segmento, para o nosso setor, viu, professor? Eu volto já com você, tá? E a você, eu aviso que para rever esse programa e todos os programas da nossa grade, basta acessar o nosso canal no YouTube, o AgroMais TV. Você consegue ver tudo na íntegra, onde e quando quiser. Vamos fazer um rápido intervalo, então, com o nosso Ação Sustentável. Voltamos já já. Estamos de volta com o nosso Ação Sustentável. Sejam todos muito bem-vindos. Na edição de hoje, nós estamos aqui falando com o professor associado da Universidade Federal Rural de Pernambuco e também pró-reitor de pesquisa, o Thieres Jorge Freire da Silva. Ele que já está conectado com a gente aqui no nosso telão para a gente voltar com a nossa conversa. Professor, ali no final do primeiro bloco a gente falou um pouquinho, né, sobre essa necessidade do entendimento, né, do setor como um todo ainda, sobre a necessidade
de entendimento, de fato, de uma maior atenção para essa questão do clima e das mudanças que têm acontecido nesses últimos tempos. Agora, falando um pouquinho ainda sobre o seu trabalho, professor, e sobre a sua experiência de pesquisa, o senhor percebe que a coleta de dados de clima e também de solo, ela está cada vez mais sofisticada, inteligência artificial, modelagem preditiva, elas estão mudando o jeito de estudar e também de prever os riscos climáticos? Então, Felipe, não, realmente hoje, né, a gente tem cada vez mais expandido a coleta de dados, né, por meio das redes de estações meteorológicas, né, existe essa preocupação do governo federal, né, a gente tem hoje uma rede de estação que é vinculada ao Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, mas também tem as agências estaduais que possuem sua rede, que vem facilitando cada vez mais a utilização no meio agrícola, né? E aí vem essas outras tecnologias, né? A modelagem agrometeorológica, ela permite muito a gente criar cenários, né? De alterações do clima, do manejo, que ajudam no planejamento, na tomada de decisão, e para otimizar, né, isso, vem a inteligência artificial, né? À medida que a gente vai criando um banco de dados com informações de clima, de solo, de rendimento de culturas, né? Isso envolve aí questão do seu crescimento, desenvolvimento, isso vai permitindo que a gente consiga trazer respostas mais rápidas, né? Então, a inteligência artificial hoje é uma ferramenta parceira, né, que tem realmente ajudado nesse processamento desse grande conjunto de dados, né, que às vezes não é muito trivial. Você falou logo no início, né, sobre você ter um país com dimensões continentais, é muito difícil, né, você extrair informações específicas para cada local. Então, essas ferramentas vêm ajudando bastante, com certeza. Bom, mas apesar disso, muitos agricultores ainda eles não usam plenamente essas ferramentas, como o ZARC, né, por falta de acesso ou até por falta de conhecimento. O que o senhor imagina que poderia ser feito para ampliar essa difusão no campo, professor? Bom, assim, a popularização dessas informações é algo importante, né? Então, a gente precisa realmente cada vez mais divulgar. Mas, assim, também, uma vez que essas ferramentas elas se tornem políticas públicas, né? Por exemplo, de acesso a, por exemplo, ao crédito agrícola e o seguro rural, acaba que estimulando ou forçando mais os produtores terem a curiosidade, né? De conhecer um pouco mais sobre essas ferramentas, né? Então, eu acredito que no momento que a gente começa a ter que utilizar de fato e que esse uso fique condicionado, né, ao recebimento de vários auxílios e, enfim, crédito agrícola, seguro rural, isso acaba que emplacando com mais assertividade, entendeu, Felipe? Muito bem. E professor, o senhor consegue trazer para a gente aí, de repente, algumas culturas que estejam hoje, no seu entendimento, na sua avaliação, mais vulneráveis às mudanças climáticas aqui no Brasil, que tem exigido aí, de repente, até uma atenção redobrada no planejamento de risco? Existem culturas que estão aí mais vulneráveis nesse momento? Então, Felipe, assim, a gente, vamos primeiramente se prender às commodities brasileiras, né? Que assim, que não, a soja, né? Milho, a cana-de-açúcar, enfim, algodão, café, são culturas importantes, né? A citricultura, né? Também é um segmento importante. Então, se a gente colocar, fizer uma escala de importância, essas culturas têm uma representação muito grande, né, dentro do agronegócio brasileiro. Então, qualquer alteração do clima que venha a fazer com que haja redução de produtividade ou a necessidade de avançar as fronteiras agrícolas, isso acaba sendo algo muito impactante para o PIB brasileiro. Então, essas eu posso dizer de uma forma imediata que são as culturas mais vulneráveis. Mas, claro que para questões regionais e locais, existem outras culturas, né, que têm a sua relevância, que vai impactar na alimentação humana e animal, que também a gente pode destacar como importante, sabe? Quando a gente fala em segurança alimentar, né, que é um tema tão em voga aqui no Brasil, essas produções inteligentes, resilientes, elas fazem parte desse escopo da segurança alimentar?
Fazem, né? Se você for pensar bem, vamos supor aqui um sistema de produção, né, que adote, vamos dizer aqui, um manejo com uso de irrigação, né, em que essa irrigação ela seja acompanhada por alguma plataforma digital, né, que lhe diga quanto de água aplicar e quando aplicar. Então, isso é um tipo de manejo de técnica que você pode chamar como inteligente. Então, esse sistema se torna inteligente. No momento em que você, né, começa a adotar práticas como, por exemplo, de usar espécies, variedades mais resistentes ao estresse hídrico, então isso já se torna um sistema resiliente. Então, são práticas que, sim, são adotadas, né, de forma majoritária, obviamente, pelo grande agronegócio, mas também que outros níveis, médio e pequeno, na medida do possível, eles adotam sistemas similares, né, práticas semelhantes, entendeu, Felipe? Entendi. Bom, eu fico imaginando aqui, a gente conversou um pouquinho sobre isso, como é importante inserir essa questão da gestão de risco climático dentro do agronegócio e que isso ainda precisa ganhar espaço, precisa de fato ser difundido. Mas o senhor imagina que essa questão da gestão climática no agro brasileiro nos próximos anos aí ela vai de fato crescer? Como o senhor enxerga o futuro da gestão climática no agro brasileiro, por exemplo, nos próximos 10 anos? Não, de fato é algo que tem que acontecer naturalmente, né? Acho que prova disso, nos últimos anos a gente tem sofrido muito com essa questão da variabilidade das funções meteorológicas, né? É muito difícil o produtor ele, ele planejar e posteriormente perder, né? Não dá. Então, cada vez mais ele vai ter que estar se preocupando com a melhor gestão desse risco, né? Ele vai ter que estar buscando novas tecnologias, se essas tecnologias são variedades mais resistentes, se é a adoção, por exemplo, de práticas como plantio direto, se é a adoção de sistemas como ILPF, né, integração lavoura floresta pecuária. Então ele vai ter que cada vez mais buscar formas de como superar essas dificuldades, porque ano após ano a gente tem sentido esses problemas do clima, né, que tem trazido para a nossa agricultura. Então, se o Brasil quiser ainda ser um país competitivo no cenário internacional, ele tem que cada vez mais adotar essas tecnologias que ajudem na gestão do risco climático, Felipe. Professor, eu não posso deixar, né, essa entrevista passar sem mencionar com o senhor a homenagem, né, que você vai receber pela Fundação Bung por sua vida e obra. Eu até comentei ali mais cedo, né, quase 1.000 artigos aí, trabalhos científicos já publicados, uma referência de fato nesse assunto aqui para a gente no Brasil, no agronegócio também. Então, quero saber o que esse reconhecimento da Fundação Bung significa para o senhor e também para a ciência, né? Assim, eu fiquei muito feliz, né? Porque por vários motivos, né? Um, obviamente, pessoal, né? Porque é algo que eu costumo dizer que a gente trabalha, a gente pesquisa, não é para ganhar reconhecimento, prêmio, né? A gente faz isso por gostar mesmo, né? E de querer dar um retorno para a sociedade, né? Eu, por ser professor, o principal produto que eu deixo para a sociedade é a formação de recursos humanos, né? Mas que isso, atrelado a isso, vem muito conhecimento, vem muitas informações, né, que de uma forma ou de outra tem ajudado, né, a todos, né, em especial quem tá, em especial para quem está no semiárido brasileiro, né. Então foi algo importante, né, já que eu tenho trabalhado historicamente, né, com essa questão de gestão do risco do clima, né, estudando essa questão de sistema de produção climaticamente inteligente e resilientes, e ter recebido essa premiação, por isso, acho que é importante. Destaca também outras questões, por exemplo, a minha base científica, né, eu resido, né, eu fico lotado na Rural de Pernambuco, né, na Universidade Federal de Pernambuco, no campus avançado. Então, fica a 400 quilômetros do Recife, né, no meio do estado de Pernambuco, literalmente no local onde
realmente a gente tem uma maior dificuldade de produção de alimentos, né? Então, desde então, nesses 16 anos que eu tenho na academia como profissional, né, eu tenho feito essa questão da identificação, né, dos impactos da mudança da terra, o impacto do homem nos ecossistemas, tenho monitorado, né, esses efeitos no clima, no solo da região semiárida, e também proposto sistemas de produção climaticamente resilientes. E mais recentemente a gente vai fazer esse lançamento agora, próximo mês, de uma plataforma digital que a gente chama de Cevago. É a primeira plataforma, né, de prestação de serviço do Brasil, talvez no mundo, que traz 16 ferramentas para auxiliar o produtor em todas as etapas do sistema de produção, né? Desde o plantio ao manejo de água, ao manejo animal, tudo que depende do clima, a gente reuniu em 16 ferramentas e vai estar agora disponibilizando de forma gratuita para a sociedade. Então, eu basicamente fiz uma compilação da minha vida, né, do que eu pesquisei dentro da área de agrometeorologia, voltada à gestão do risco climático, e coloquei de uma forma gratuita para dar esse auxílio, né, para todos os produtores, né? A gente está fazendo um projeto piloto, primeiramente para o estado de Pernambuco, mas a ideia é expandir para todo o território nacional. Muito bacana, professor, iniciativa maravilhosa essa, e não tem como, né, não parabenizá-lo por todo esse trabalho desenvolvido, por essa iniciativa e também pela premiação aí que vai receber, pela homenagem, né, da Fundação Bung, porque o senhor falou ali, né, professores, pesquisadores, docentes não trabalham para buscar prêmios, mas quando há, né, um reconhecimento, de fato, toda a ciência acaba se beneficiando, porque acaba trazendo todo esse trabalho para a sociedade. E o nosso papel aqui, como comunicador, como canal de TV também, é trazer todos esses trabalhos desenvolvidos por vocês para a nossa audiência conhecer um pouquinho, né? É tão importante a outra ponta que muitas vezes é a ponta beneficiada, que é o produtor rural, entender de onde vêm todas essas ideias, de onde surge todo esse trabalho desenvolvido. Enfim, professor, quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente hoje aqui, viu, no canal AgroMais. Parabenizá-lo mais uma vez por todo o trabalho desenvolvido, desejar muito sucesso ainda aí na sua carreira e saiba que o canal está aberto para a gente voltar a conversar aqui sobre esses assuntos, sobre outros assuntos também. O canal está sempre aberto para esse diálogo, viu, professor? Eu que agradeço, Felipe, e a você, a toda a sua equipe, muito generosa. Um abraço para todos vocês, viu? Muito obrigado mais uma vez, viu? Até a próxima, professor. E a você que está em casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia com a gente aqui no programa de hoje do Ação Sustentável. A gente se encontra aqui ao longo da programação no canal AgroMais. Até a próxima. Tchau.